Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a 1969. Hilton Gomes e Cid Moreira comandaram a primeira edição do Jornal Nacional em 1º de setembro de 1969. No ano seguinte, Hilton foi substituído por Sérgio Chapelin, que formou com Cid Moreira a dupla que mais tempo apresentou o telejornal. Sobre o sensacional assalto praticado hoje de manhã na agência de um banco em Copacabana, a polícia adianta que após o exame da perícia, ficou comprovado que as cinzas encontradas no sítio são realmente do dinheiro roubado da agência. Lembrando aos amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, assim como não se esqueça de hypar. O principal evento da humanidade depois de Cristo, sem dúvida nenhuma, foi a chegada do homem à Lua, que aconteceu justamente no ano de 1969. Foi através da missão Apollo que a nave espacial Gemini levou os homens pela primeira vez ao satélite lunar. Esse evento sem precedentes levou os Estados Unidos à vitória na corrida espacial. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1969. Se você que gosta, ouvisse uma fita cassete do Sandy Júnior na fita, não no Spotify. É como ver o comercial antigo de Natal da Coca-Cola. É como encontrar aquele perfume antigo que sua mãe usava quando você era criança. É um cheirinho, é um som, é um trem diferente, um toque, né? É a segurança de voltar para um lugar seguro que não existe mais. E é por isso que a nostalgia é tão poderosa, porque ela é tipo uma armadilha docinha, uma zona de conforto emocional onde qualquer coisa parece mais simples. Porque, no final das contas, tudo já aconteceu, né? A nostalgia é gostosa, a repetição é segura. Em 1969, o Brasil vivia um período conturbado e de profundas transformações. O país vivia o regime militar, instaurado com o golpe cívico-militar de 64. Nesse contexto, 1969 foi um ano especialmente marcante, com acontecimentos significativos tanto na política quanto na cultura e na sociedade brasileira. Na esfera política, o ano começou com a continuidade do governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente do regime militar. Em agosto, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral que o afastou da presidência. Em seu lugar, foi instaurada uma junta militar composta pelos ministros das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que governou o país até a posse do general Emílio Garrastazu Médici em outubro de 69. Médici assumiu a presidência em um período de endurecimento do regime. O Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, decretado em dezembro de 68, havia concedido poderes extraordinários ao Executivo, resultando em um aumento da repressão política, censura e perseguição aos opositores do regime. A guerrilha urbana também se intensificou, com grupos de esquerda realizando sequestros, assaltos a bancos e outras ações armadas na tentativa de desestabilizar o governo militar. No campo econômico, o Brasil começava a experimentar um crescimento significativo, que ficaria conhecido como o milagre econômico brasileiro. Esse período de rápido crescimento econômico, que se estendeu até meados da década de 70, foi marcado por grandes investimentos em infraestrutura, industrialização e modernização do país. Contudo, essa prosperidade econômica foi acompanhada por um aumento da desigualdade social e repressão aos movimentos trabalhistas. Culturalmente, 1969 foi um ano de efervescência no Brasil. Na música, o tropicalismo, movimento liderado por artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, continuavam a influenciar a cena cultural, apesar da forte repressão. Em outubro, Caetano e Gil foram libertados após passarem 9 meses presos e seguiram para seu exílio em Londres. A MPB também vivia um momento de grande produção, com artistas como Chico Buarque, Elis Regina, Roberto Carlos e Jair Rodrigues se destacando. No futebol, 1969 foi um ano de preparação intensa para a Copa do Mundo de 1970, que seria realizada no México.
A seleção brasileira, sob o comando de João Saldanha, classificou-se para o torneio com uma campanha impecável nas eliminatórias, o que aumentou as expectativas dos torcedores. A vida cotidiana do Brasil de 69, apesar das tensões políticas e da efervescência cultural, seguia seu curso tranquilo. Um brasileiro médio se dedicando ao trabalho e às suas rotinas do dia a dia. Nessa época, por exemplo, o carioca poderia andar de madrugada pelas ruas, sem medo algum de sofrer um assalto, apenas se identificando com os policiais que frequentemente andavam pelas ruas averiguando as situações, sempre em dupla, e eram conhecidos aqui no Rio como Cosme e Damião. A televisão começava a se popularizar nessa época, trazendo novas formas de entretenimento e informação para as famílias brasileiras. Interessante esse comercial da Shell, né? Com a Rita Lee e os Mutantes. Além da chegada do Homem à Lua, 1969 também ficou marcado por Aquele Abraço. A segunda música mais tocada no Brasil do ano era de Gilberto Gil e foi lançada poucos meses antes do cantor se exilar em Londres. Também foi nesse ano de 69 que os Beatles lançaram o Abbey Road, o 11º álbum da banda e o último a ser gravado com os 4 integrantes juntos. Foi lançado em setembro de 69. A capa do álbum é uma das mais copiadas da história. Foi também em 69 o lançamento do transatlântico RMS Queen Elizabeth II, que foi um marco da navegação mundial e teve sua viagem inaugural no dia 2 de maio de 69. Chamado de inimigo número 1 do regime militar, o terrorista Carlos Marighella foi um político e guerrilheiro brasileiro que morreu em São Paulo no dia 4 de novembro de 69. Em 19 de novembro de 69, Pelé faria seu 1000º gol, jogando pelo Santos, numa partida contra o Vasco da Gama, em pleno Maracanã. Foi também em 1969 que o Jornal Nacional se tornou o primeiro noticiário exibido em rede nacional, gerado a partir do Rio de Janeiro. E nesse ano, o Ford Corcel se tornava o carro do ano pela revista Auto Esporte, derrotando o Chevrolet Opala e o Volkswagen 1600 quatro portas. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem rumo ao ano de 1969. Lembrando, é claro, que não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva. E você já pensou em se tornar membro do nosso canal? Assim você poderia estar ajudando a fazermos mais conteúdos. Então, vamos ao vídeo. No dia 13 de janeiro, o famoso grupo britânico The Beatles lançou seu 10º álbum em estúdio, intitulado Yellow Submarine. O disco da banda foi trilha sonora do filme estreado alguns meses antes, com o mesmo nome. Também acontecimento importante com relação aos Beatles foi seu último show ao vivo, feito no terraço da Apple Records, que foi um grande acontecimento do ano. Sem muito alarde, a emissora CBS lançou na manhã de 13 de setembro de 1969, um sábado, o desenho animado que marcou gerações. Scooby-Doo, cadê você? Com Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo, resolviam os mistérios mais malucos e se tornaram parte da infância de muita gente. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Hebreck, foi sequestrado em setembro de 69 por membros do grupo brasileiro de extrema esquerda chamado Dissidência Comunista da Guanabara. O caso foi contado no livro O Que é Isso, Companheiro?, de Fernando Gabeira, que participou do sequestro. Também se tornou um longa-metragem indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1998.
A banda britânica Led Zeppelin foi formada em 68, mas apenas em janeiro de 69 lançou o primeiro álbum, que levava o próprio nome do grupo. O disco trouxe clássicos como Dazed and Confused, Communication Breakdown, How Many More Times e Black Mountain Side. Um dos veículos mais emblemáticos fabricados no Brasil, o Dodge Dart foi lançado no ano de 1969 pela Chrysler, que desde 67 produzia por aqui os modelos da Cinca como o Esplanada e o esportivo GTX. A estreia foi feita com a carroceria sedã de 4 portas, e suas linhas eram aliadas com o modelo fabricado nos Estados Unidos. Depois de ter sido lançado um ano antes com 4 portas, em 1969 o Corcel ganhava sua versão Coupé, e logo em seguida a versão GT. Quem também debutava em 1969 era a perua da Volkswagen, a Variant, que era montada na plataforma do sedã 1600, mas seu motor era de origem plana, com dupla carburação. Em 69, o Fenemé passou a ter um motor mais potente, de 2.150 cm3, que o equiparia até o ano de 1973. O ano de 69 apresentou grandes lançamentos de carros que até hoje são lembrados por fãs: o Ford Corcel, o Chevrolet Opala e a Volkswagen Variant, que eram a nova tendência de modelos para a família. O Corcel, que vendeu muitas unidades, e a Variante, que marcou a época, tiveram um grande crescimento nesse ano. O Ford Corcel, por exemplo, cresceu 718%, seguido de longe, muito longe mesmo, da Chevrolet Picape C15, com 42%, e o Volkswagen Fusca, que aumentou 17%. Agradecemos a todos os gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Até a próxima, pessoal!